Shalom, igreja do avivamento, igreja vitoriosa, adornada do Senhor Jesus Cristo. É uma honra estarmos aqui nessa noite, a qual o Senhor nos chama e chamou a cada um de nós. E eu quero declarar sobre a tua vida: seja muito bem-vindo para receber o melhor de Deus para esse tempo, para a tua vida, para a tua história. Me chamam, eu sou Ioná, e é uma honra Deus tem me dado para estar à frente do Ministério de Libertação e Cura da Igreja Apostólica e Profética Águas da Moca aqui em São Paulo. Seja bem-vindo, amado. É com imensa alegria que nós estamos aqui, dando início a esse seminário. Começa hoje, sexta-feira à noite, amanhã, sábado, manhã e tarde. Você sabe, você já conhece o teu Deus. Ele vai fazer aquilo que você nunca imaginou, sabe? Ele não marcou esse encontro, cada um desse jeito tão diferente. Eu aqui, você aí na sua casa, não foi à toa. Nosso Deus é um Deus de propósito. Nosso Deus é um Deus de amor. É um Deus de guerra. É um Deus de poder. E eu não sei o que é que você está vivendo aí nesse momento, mas eu sei que Ele te chamou, e isso que importa. Amém? Então esse seminário é de suma importância para a igreja do Senhor. Quem é a igreja do Senhor? Eu sou a igreja do Senhor. Você é a igreja do Senhor. Sabe, a palavra do Senhor fala que Jesus Cristo veio para desfazer as obras de Satanás. Desfazer as obras de Satanás. Nos fala também que Ele é a verdade que nos liberta. E por esse motivo nós estamos aqui, para conhecermos mais essa verdade, para que venhamos ser libertos. Nós temos um chamado, amados. O nosso primeiro chamado é sermos discípulos. O nosso segundo chamado é fazermos discípulos. E devemos ser livres e santos como o nosso modelo Jesus Cristo, para conduzirmos as vidas tão preciosas que Ele vai colocar diante da minha vida e da sua. Amém? Para conduzir essas vidas para a estatura de varão perfeito. Você está preparado para o que Jesus vai fazer na tua vida nesses dias? Você está preparado? Ele vai te surpreender. O Senhor fará coisas inimagináveis, como Ele sempre faz. Ele vai te surpreender. Antes de pedir para você abrir a tua Bíblia, eu quero te dar um aviso. Você que fique ligado, fique antenado aí no grupo, nesse grupo que foi feito com toda a orientação do Senhor, com todo o amor. Nós temos uma equipe de atalaias que está cobrindo a tua vida, cobrindo a tua família, o teu ministério. E vai ser muito importante que você seja atento às informações, às orientações que estão sendo postadas aí no grupo, amém? Agora eu quero te pedir para você abrir no livro de Batalha Espiritual do Cristão. Você sabe qual é esse livro? Efésios. Abra sua Bíblia em Efésios. Nós não poderíamos começar esse seminário de libertação e cura que não fosse de outra forma a não ser através da armadura de Deus. Mas é interessante nós ressaltarmos e nos lembrarmos, por enquanto você abre aí em Efésios 6, que todo o livro de Efésios, principalmente agora nesse capítulo 6, o que antecede a armadura, vem instruções do Senhor através do apóstolo Paulo, a respeito da obediência, a respeito de como você tratar, como você honrar e obedecer aos seus pais, e a promessa de como você obedecer e honrar a sua liderança, os escravos como agir, com os seus senhores, os senhores como agir com os seus escravos. E aí depois de passar por todo esse pano de fundo, a respeito de como nós devemos nos portar, vem Efésios 6, vem a armadura de Deus. E eu quero ler, eu não vou aprofundar muito, porque nós todos aqui somos cristãos, nós já conhecemos essa armadura, mas o Senhor tem nos chamado para essa guerra. E nós não podemos usar armas que não sejam poderosas em Deus para destruir as fortalezas do inferno. Nós não podemos entrar nessa guerra sem termos a convicção de quem é o nosso adversário e de quais as armas que nós devemos utilizar para sairmos dessa guerra mais que vitorioso em todas as coisas, amém? Então abra sua Bíblia em Efésios 6, a partir do 10, e eu vou ler aqui rapidamente. E o apóstolo Paulo vem falando: finalmente, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, vistam toda a armadura de Deus para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo.
Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo das trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir o dia mau e permanecer inabalável, depois de terem feito tudo. Amados, essa escritura, ela vem falando por quem nós devemos lutar, quem é a nossa luta, quem é o nosso adversário. Vem falando quais as armas que nós devemos estar munidos, revestidos. E eu tenho algo para te dizer. Muitas pessoas esperam que o Senhor vista essa armadura, mas nós devemos, o apóstolo Paulo deixa claro que nós devemos nos revestir. O apóstolo Paulo vem deixando claro qual é essa guerra, com quem é essa luta. E eu quero aqui compartilhar com você que quando ele usa essa expressão finalmente, ele quer dar ênfase aqui, pedindo para que nós venhamos nos revestir. E na concordância, strong, essa palavra é de suma importância. Esse finalmente não é uma importância comum, mas é uma importância relevante, é algo extraordinário. É algo extraordinário, aí você devemos ter essa convicção de que não é uma armadura qualquer, tá? E não é de qualquer jeito que eu e você devemos nos vestir, não é aleatório. Porque para que você chegue aqui de uma forma e sábado, no final da tarde, você saia com tudo aquilo que o Senhor promete. E o Senhor promete aqui que nós vamos perseverar e que nós vamos sair mais que vitoriosos com toda essa guerra, com todas as lutas. Ele fala para nós vestirmos, como está no versículo 13, toda a armadura. Então nós não podemos vestir aleatoriamente. Precisa ser completa. Amém? E eu quero citar aqui rapidamente para você. E nesse momento você vai tomando posse, vai se vestindo, vai se revestindo dessa armadura. Esses 6 elementos, e a palavra fala que nós devemos nos vestir com o cinto da verdade. Amados, a verdade, ela nos une à palavra. A verdade, o cinto, nos une à armadura. A verdade, ela lhe une com as bênçãos de Deus. Jesus é a verdade, amém? Depois ele vem falando sobre a couraça da justiça. Jesus é a tua justiça. Jesus é a minha justiça. A couraça, ela protege o teu coração. A justiça de Deus te protege do pecado. Então, quando você se arrepende dos seus pecados e dedica a sua vida a Jesus, Ele apaga a injustiça do pecado do teu coração. Aleluia! Então, o que é que eu preciso tomar posse? Como usar? Se arrependa dos teus pecados agora. Creia que Jesus te salvou. Procure fazer o que é certo, amém? Depois, o sapato, a prontidão do Evangelho da Paz. Amados, eu não sei por onde você tem andado, porque muitos estão na casa do Senhor, mas em alguns momentos, decidem andar pelos seus caminhos, decidem andar de qualquer jeito, decidem tentar coisas, sabe, amados? Deixe o Senhor Jesus, deixa Deus guiar o teu caminho. O sapato, eles protegem os pés. O Evangelho da Paz protege o seu caminho. Sabe por que eu e você estamos aqui agora? Nós estamos aqui porque em algum momento nós não vestimos esse sapato. Em algum momento nós saímos por ali, sabe? Ao nosso bel prazer. E o resultado é estarmos aqui hoje precisando passar por mais um seminário. Está entendendo? O Evangelho da Paz protege o teu caminho. A vontade de proclamar o Evangelho ajuda a evitar muitos caminhos errados, porque é o maior testemunho, é uma vida guiada por Deus. Se permita ser guiada por Ele. Calça os teus pés com as sandálias da prontidão do Evangelho da Paz. Procura promover a paz onde você está. Nesse tempo de tanta guerra, de tanto alvoroço, de tanta confusão, leva a paz. Escudo da fé. A fé te ajuda a vencer o inimigo. O escudo protege as setas. A fé protege os ataques do diabo. A fé lhe ajuda a se defender das acusações, das dúvidas, das tentações do inimigo. Como usar esse escudo? Na hora da dúvida, na hora da tentação. Decida por Jesus. Escolha Ele. Escolha o Senhor. É através da fé.
O capacete, Jesus salva. O capacete protege a cabeça. A salvação protege os pensamentos. Jesus salva da escravidão do pecado. Você não precisa mais viver pensando em coisas ruins que levam ao pecado. Não precisa. O capacete está à tua disposição. Rejeite os pensamentos errados e creia na salvação. A espada do Espírito, a palavra de Deus é a espada do Espírito. A espada, ela fere e defende o inimigo. A palavra de Deus, ela destrói o inimigo. O Espírito Santo da vida, a palavra de Deus, ele dá poder para derrotar o inimigo. Você já sabe qual é o teu inimigo? A espada do Espírito vai ferir ele e vai te defender. Combata as mentiras e as tentações, declarando as verdades da Bíblia. Confie na palavra de Deus. Amém? Você está pronto agora? A armadura, ela lhe dará vitória. Sabe que no verso 13, tem uma promessa tremenda. Quando ele fala, por isso vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mal. O dia mal tem batido na porta. Sabe o que vai te garantir? Vista toda a armadura de Deus. E aí vem a promessa. Qual a promessa? Permanecer inabalável. E depois de terem feito tudo, vencer o dia mal, depois de ter vencido tudo, você vai permanecer inabalável. Você chegou aqui com algumas guerras, com lutas, que muitas vezes você tem tentado vencê-las e não tem conseguido. Estou te dando a chave da vitória. Permaneça firme. Tome posse através da fé dessa armadura. E você vai iniciar esse seminário e vai terminar de uma forma que você nem imaginou. Feche os seus olhos nesse momento, Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Deus, nós tomamos posse, porque vivemos por fé e não por vista dessa armadura. Espírito Santo de Deus, eu te peço nesse momento, libera quantos anjos forem necessários sobre essas casas. Em nome de Jesus, nesse quarto onde está essa mulher, nessa sala, no escritório onde está esse homem. Eles vieram aos teus pés, a tua palavra diz que o Senhor de maneira nenhuma lança fora. E não há nenhum momento na tua palavra que diga que quando um filho teu se prostra diante de ti, que saia da mesma maneira. O Senhor é Deus de milagres, de prodígios, de maravilhas. O Senhor é Deus poderoso. Oh, papai. Eu oro agora dando início a esse tempo, Senhor, declarando que a tua vontade perfeita irá estabelecer, Senhor, sobre a vida de cada um. Obrigado porque o Senhor nos escolheu. Obrigado por essa casa que abriu essa porta para que possamos declarar aquilo que está no teu coração. Obrigado, Senhor, por cada palestrante, por cada ministro. Obrigado pelo ministério de louvor. Obrigado pela unção que o Senhor está derramando. Aleluias. Receba a unção do Senhor aí na tua casa. É tempo de adorar o Senhor. Levante um altar de adoração na tua casa agora, porque grandes coisas o Senhor fará nessa noite, na tua vida, nesses dias. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, renda ao Senhor. Tu és Deus maravilhoso, Deus eterno, Deus de amor, nós te adoramos. Nós sabemos, Senhor, que sem ti nada podemos fazer, aleluias. Mas nós nos rendemos à tua presença nessa noite. Seus filhos e filhas disseram sim ao teu chamado, estão nas suas casas, Senhor. Estão aí agora, Pai, rendidos aos teus pés. Adore o Senhor nesse momento. Que através dos seus lábios saia a adoração perfeita, uma adoração em espírito e em verdade. Os ministros de louvor nessa casa vão entoar louvores de adoração. Mas comece falando o que Ele representa, o que Ele é para você. Todo poderoso, Pai da eternidade. Grande eu sou, nós te adoramos. Recebe todo louvor. Recebe toda adoração, toda exaltação. Recebe, Senhor. Oh, papai, obrigado porque os nossos bens, a nossa família, o nosso ministério está guardado. Guardado por ti, Senhor. Obrigado por esse tempo que o Senhor marcou para as nossas vidas. Te adoramos, te adoramos. Te adoramos, Cordeiro Santo de Deus. Vem com o teu fogo, vem com a tua presença. Vem, Senhor, com a tua vida sobre as nossas vidas. Vivifica, Senhor, onde está, Senhor, adormecido, onde está morto. Traz vida, Senhor. Traz vida, Pai. Marca-nos, Pai. Eis-nos aqui. Nós nos rendemos só diante de Ti, Pai, nos Teus pés. E Te adoramos em nome de Jesus.
Enche esse ambiente, enche esse lugar. Te damos liberdade, que caia o teu Espírito. Enche esse ambiente, enche esse lugar. Te damos liberdade, que caia o teu Espírito. Vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, viva-nos, vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, viva-nos, Senhor. Enche esse ambiente, enche esse lugar. Te damos liberdade, que caia o teu Espírito. Oh, enche esse ambiente, Senhor. Enche esse ambiente, enche esse lugar. Te damos liberdade, que caia o teu Espírito. E vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, aviva-nos, vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, aviva-nos, Senhor. Aviva-nos, Senhor.
Que seja hoje, que seja a glória. Vem, derrama o teu Espírito. Que seja hoje, que seja agora. Vem, derrama do teu Espírito. Que seja hoje, que seja agora. Vem, derrama do teu Espírito. Que seja hoje, que seja agora. Vem, derrama. A terra clama. A terra chama, chama, chama. Mais uma vez queremos ver o céu descer. Não posso viver sem o teu fogo, não posso viver sem tua glória, não posso viver sem queimar, queimar por ti. Não posso viver sem o teu fogo, não posso viver sem tua glória, não posso viver sem queimar, queimar por ti. Incendeia, incendeia, incendeia a tua noiva. Incendeia, incendeia, incendeia a tua noiva. Eu não posso, não posso viver sem o teu fogo, não posso viver sem tua glória, não posso viver sem queimar, queimar por ti. Não posso viver sem o teu fogo, não posso viver sem tua glória, não posso viver sem queimar, queimar por ti. Incendeia, incendeia, incendeia a tua noiva. Incendeia, incendeia, incendeia a tua noiva. Eu posso ouvir o som do leão da tribo de Judá. Ele vem rugindo ao meu encontro. Eu posso ouvir o som do leão da tribo de Judá. São os passos do meu noivo vindo me buscar. Eu posso ouvir o
se prepare, o rei está voltando. Igreja, se prepare, Jesus está voltando. Igreja, se prepare, o rei está voltando. Igreja, se prepare, Jesus está voltando. Ele não é mais um bebê na manjedoura, ele não está pendurado numa cruz, ele ressuscitou, ele está vivo e com poder em glória voltará. Ele não é mais um bebê manjedoura, ele não está pendurado numa cruz, ele ressuscitou, ele está vivo e com poder em glória voltará. Incendeia, incendeia, incendeia a sua noiva. Incendeia, incendeia, incendeia sua noiva. Incendeia, incendeia, incendeia sua noiva. Queremos queimar. Incendeia, incendeia, incendeia sua noiva. Olá, queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, graça e paz. Muito bem-vindos ao nosso Seminário de Batalha Espiritual, evento este promovido pela Igreja Apostólica e Profética Águas da Moca. E com alegria sou o apóstolo Davi, estou junto com vocês nessa abertura para um tempo muito precioso da parte do Senhor, onde vamos mergulhar na visão bíblica acerca deste tema tão importante, batalha espiritual. Eu espero que você receba da parte de Deus conhecimento, a unção, a revelação dele, o conhecimento que eu possa transmitir com graça e sabedoria também através dele. Amém? Com muita alegria, sejam todos muito bem-vindos a este tempo. É uma honra, desde já, poder compartilhar com vocês conhecimentos, revelações e aquilo que Deus tem nos dado neste tempo tão difícil que nós estamos vivendo. Sabemos que nós precisamos lutar com as armas espirituais, com as coisas que o Senhor nos tem dado nesses dias. Amém? Então, com alegria, na presença do Senhor, vamos iniciar esse tempo maravilhoso. Orando em nome de Jesus. Querido Deus, Pai Todo-Poderoso, nos revestimos de toda a arma espiritual, declarando nesta hora que cada um que está assistindo a este vídeo possa receber, ser ministrado pelo Teu Espírito, pela unção que vem de Ti, Senhor. Na sua casa, no conforto do seu lar, no seu trabalho, onde ele estiver, seja ministrado de uma forma poderosa pela Tua Palavra. Eu declaro, Senhor, obrigado por esse tempo, pela Tua unção que está sobre nós, sobre este lugar também onde estou ministrando. Renova-nos, renova este lugar. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos ler no texto da palavra, Apocalipse capítulo 12, versículos 7 ao 9. E houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão. E batalhava o dragão e os seus anjos. Mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, e a antiga serpente, chamado Diabo e Satanás, e que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. Queridos, nós encontramos nesse texto uma conexão enorme, muito forte, para entendermos a profundidade do que representa e do que significa a batalha espiritual.
Você que está me assistindo, certamente a sua grande maioria das pessoas que estão agora já fizeram um curso, já tiveram algum conhecimento, já passaram por algum treinamento. Então, não há necessidade de nós aqui entrarmos em princípios, porque vocês já estão fortalecidos nele. Mas é importante relembrarmos o nível de guerra, de batalha que nós estamos enfrentando. Um nível altíssimo, não é? Porque este nível começou lá atrás, antes mesmo da criação do mundo. Esse processo de batalha espiritual, antes que o homem mesmo fosse formado, já estava acontecendo algo no reino do Espírito. Não é? E é importante nós retomarmos alguns pontos necessários para o nosso fortalecimento nesse contexto de batalha. A primeira coisa que eu quero compartilhar com vocês aqui é que batalha espiritual não pode ser na nossa vida doutrina, ela é conceito. Não é? Nós não podemos ter uma doutrina fechada acerca do assunto. Por quê? Porque apesar das referências bíblicas, né, da amostragem que nós temos através de relatos bíblicos, muita coisa é a revelação do Espírito que passa no nosso espírito, que traz em nós, né, confirmações e convicções. Né? A partir do momento que você fecha uma doutrina ou você fecha questão em uma ideia de batalha, você perde o poder e a capacidade de ter a revelação maior acerca disso. Né? Então você acaba limitando Deus e aquilo que Ele pode agir. Não podemos colocar hipótese alguma, né, no nosso dia a dia um doutrinamento acerca deste assunto tão importante. É uma matéria, é um fato, nós não negamos, mas nós estamos abertos, nós temos que estar abertos à revelação do Espírito, como hoje nós estamos fazendo aqui. Né? E por que eu digo também que batalha espiritual deve ser para nós conceito de aprendizado, conceito de revelação, conceito de crescimento espiritual? Porque nós encontramos nesse texto de Apocalipse capítulo 12 algumas coisas interessantes. Vamos lá. Na verdade, são 3 linhas de frente de batalha. A primeira, Deus com os anjos celestiais e toda a hoste espiritual do céu, né, envolvidos numa guerra. Temos a revelação completa disso? Não. Temos base de estudo bíblico, de referências bíblicas para entender como que os anjos se portam, se funcionam? Não está completo nesse aspecto. Está trazendo para nós, mas não é amplo esse conhecimento. Não é? A Bíblia não tem esse propósito de mostrar, por exemplo, né, como que são designados os anjos, como é que eles vão lutar, de que maneira vão lutar. A Bíblia designa inclusive alguns nomes, são poucos deles. A Bíblia fala que existe realmente anjos de guerra, isso é fato, e aí a gente vai entrar em angiologia para poder entender isso melhor, mas não temos muita coisa de referência para nos palpar. O que nós temos? Revelação do Espírito dentro de um bom senso crítico, de uma hermenêutica saudável. Nós temos a revelação do Espírito. Nós temos, em segundo ponto, a serpente, o dragão, o inimigo, né? Junto com uma trindade maligna e com os anjos que o seguiram. Agora, atuando nesse ambiente físico e espiritual e físico também, a gente tem as revelações da palavra, nós temos o que a palavra nos diz, e partindo desse princípio da palavra, então nós vamos trilhando o caminho e entendendo como o reino espiritual funciona, né? Lembrando vocês que no Velho Testamento o conceito de batalha espiritual ele era muito reduzido, né? A visão hebraica era muito diferente dos escritores do Novo Testamento, que já nós estamos trabalhando com uma igreja libertadora focada no ministério de Jesus, que foi praticamente 70% do ministério de Jesus, libertação. Então, muito diferente o Velho Testamento do Novo Testamento no contexto de batalha espiritual. E uma terceira linha, que é a humanidade, dividida em quem? Em multidões que seguem a Cristo,
que tem o Senhor Jesus e a marca do Cordeiro, o sangue de Jesus, e aqueles que seguem a besta, o falso profeta, Satanás e todo esse exército espiritual. Então nós temos aqui muita coisa para estudar, muita coisa para mergulhar em termos de conhecimento, queridos, que não dá para fazer isso assim, né, aleatório ou debaixo de simplismo. Mas nós precisamos de humildade e direção do Espírito. Eu o tempo inteiro sempre digo isso, no meu tempo de estudar as revelações, né, da Bíblia, eu sempre digo isso. Nós precisamos da dependência do Senhor na nossa vida para entender o conceito de batalha espiritual. Efésios 6, 10, 13 diz, né, no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados e contra as potestades e contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir ao dia mau, e havendo feito tudo, ficai firmes. Queridos, está vendo? Não há uma questão de ordem fechada, não há uma ideia fechada. Nós temos aqui o apóstolo Paulo dizendo assim, olha, nós devemos nos fortalecer o tempo inteiro. O texto é bem claro, de nós devemos estar prontos o tempo inteiro, porque a todo momento essa guerra vai tomando direcionamentos, vai tomando rumos e caminhos. E quando eu fui convidado para falar com vocês sobre batalha espiritual, eu logo pensei, né, esse tempo que nós estamos vivendo, né, como que estamos entendendo essa questão de batalha? É fato, né, irmãos, que nós estamos vivendo um tempo de uma batalha espiritual em níveis grandes na nossa nação. Não é? A gente tá muito descrito isso, foi deflagrado isso, está muito explícito isso, não é? Que os poderes estão em guerra nesse país, que a nação está passando por uma forte turbulência, não é? No mundo físico, mas por quê? Porque está no mundo espiritual. Lembrando vocês que tudo que acontece no reino físico acontece primeiro no reino espiritual. Amém? Então, nós estamos vivendo exatamente isso, uma turbulência, uma luta muito grande, e nós precisamos, como igreja, ter esse discernimento. Não é uma doutrina fechada. Nós temos as bases do conceito de batalha espiritual para saber em que rumo vamos tomar, que linha nós vamos tomar. Não entrar nesses debates desnecessários, em questionamentos, principalmente eles políticos, principalmente ideológicos, mas entrar em guerra espiritual, orando, intercedendo, gerando no Espírito uma nova nação. Né? O conceito de batalha espiritual, você lembra deles? Vamos recordá-los rapidamente, para que a gente possa trazer para a nossa memória aquilo que nos dá esperança? Vamos lá. O primeiro deles, o primeiro conceito que você não deve esquecer de batalha é a necessidade de identificar o seu inimigo. Você precisa saber quem é o seu inimigo. Não é? Nós sabemos que nós temos um inimigo terrível. Na verdade, há muitas pessoas até esquecem, por só concentrar em um inimigo, ela esquece que ela tem 3 inimigos. Né? O primeiro inimigo que você tem, terrível, é o mundo. É as coisas que este mundo, né, proporciona. E o apóstolo João diz, filhinhos, não ameis o mundo e nem as coisas que há nele, porque quem ama o mundo, o amor do Pai não está revelado. O segundo inimigo, a sua carne. Oh, inimigo terrível, oh, inimigo difícil de ser vencido, oh, inimigo que está mostrando, não é, quanto destrutivo ele é, a vontade carnal, a
concupiscência da carne, como diz o apóstolo também João, a vida focada mais no eu, no humanismo. Nós vivemos um tempo de hedonismo sem precedentes na história, né? Parece que toda a semeadura de malignidade, né, do egocentrismo, do humanismo, do homem no centro de tudo, está se manifestando de uma forma incontrolável agora, nesse tempo, né, irmãos? E o terceiro inimigo, dentro dessa identificação no conceito de batalha, é quem é Satanás, o teu inimigo pior, né, da tua alma, né, o diabo, ele que vem para matar, roubar e destruir. Então esses três inimigos precisam ser identificados. O segundo ponto é a nossa posição, o nosso posicionamento em Cristo Jesus. Né? Nós devemos saber, estando nele, nós vamos saber dos nossos direitos e os nossos deveres. Nós vamos saber que tem coisas que a gente vai precisar consertar na nossa vida para que a gente possa realmente fazer libertação, cura interior, dar uma palavra de ordem diretiva. Se não tiver consertado em nós, se nossa vida não estiver em linha, em ordem, nós vamos perder autoridade, nós não vamos ter respaldo no reino do Espírito, nós não vamos ter força e vigor moral para poder emitir decretos, porque a nossa vida não está corrigida, não está consertada. O terceiro, o discernimento. Discernimento do quê? Do tempo. Não é? Você precisa compreender que tempo que você está vivendo, não é? Que tempo é esse? Eu estava dando aula esses dias de escatologia, e a gente estava discutindo, e a maioria das pessoas que participaram dessa aula comigo de escatologia, a grande maioria, está meio confuso em relação a que momento é esse que a igreja está vivendo, que momento é esse que nós estamos vivendo. Eu tive pessoas pensando, inclusive já mesmo avaliando que nós já estamos na grande tribulação, estão acreditando nisso, que o que está acontecendo agora já é a grande tribulação, ou seja, não está conseguindo avaliar tempo das coisas, não consegue discernir este tempo, né? E a forma que o inimigo está atuando. O quarto conceito, não é? Que o Senhor traz para nós é a revelação da unidade da igreja, do corpo de Cristo. O quinto conceito que a batalha espiritual deve gerar em nós: um espírito de santidade, um relacionamento com Cristo, com o Espírito Santo e com os nossos irmãos curados. Precisamos ser curados em Cristo Jesus. Amém? E o sétimo, o sexto, eu estou antecipando aqui, é a oração. Como vamos usar a oração de forma correta, operando nos dons do Espírito, uma oração de resposta, de resultado. E o último, o sétimo conceito para fechar esse tempo aqui, o conhecimento bíblico. Que você possa estar aproveitando esse tempo para novamente fazer leituras de livros da Bíblia, trazer aqueles materiais que você tinha lá guardado e trazê-los à tona e retomar conhecimentos e entendimento e a revelação das promessas que Deus tem na palavra dele para a sua vida. Amém? Que assim seja. Eu desejo isso para você em nome de Jesus. Então, fechamos aqui o primeiro ponto, falando de conceito de batalha espiritual e não de doutrina, falando como isso aí está presente em nosso tempo e de uma maneira mais intensa, sabendo a gente que o fim está se aproximando, como estas coisas estão gerando em nós o entendimento e formando em nós a visão de que o reino de Deus cada vez mais está perto, está próximo. Amém, irmãos? Glória a Deus. Que Deus te abençoe nesse ponto agora. Nós seguiremos, temos mais coisas para falar e que você possa ser abençoado, esteja sendo abençoado em tudo isto, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Que bom ter você comigo, que bom ter você conosco nesse seminário. É tremendo saber que Deus está levantando de uma forma estratégica
a sua igreja para preparar as ferramentas, dando ferramentas para se prepararmos para esses dias que estão chegando aí. Amém? Glória a Deus. O segundo ponto que eu quero trabalhar com vocês aqui é trazer também à memória uma coisa que eu estava pensando nesses dias, quando nós falamos de batalha espiritual em tempos de fim, nesse tempo final, os níveis dessa batalha. Tem muita gente que concorda comigo, onde eu vou e eu falo sobre isso, todos estão concordando comigo, né? Os níveis de batalha, eles estão tão intensos que a gente não sabe mais separar. Vocês lembram que alguns anos atrás, quando a gente fazia cursos, seminários de batalha espiritual, a gente aprendia os 3 níveis, né? Vamos relembrar? Então, o primeiro nível solo, né? O nível de enfrentamento, endemoniamento das pessoas ali, expulsão de demônios e tal. O segundo nível, o nível oculto, o nível coletivo, o nível oculto, não é? Esse já é um nível de enfrentamento de pseudas seitas, pseudas cristãs, de seitas que envolve com o ensinamento religioso maligno, né? E o terceiro nível, o nível estratégico e o nível espiritual de invisível. Esse é um dos mais difíceis, porque ele já é formado naquilo que nós estamos discutindo acerca do nosso país. Esse é um nível de batalha espiritual, um nível estratégico. Então, irmãos, o que a gente chega em conclusão com isso? Que hoje está tão intenso a batalha que não dá para dizer mais assim, olha, nível estratégico está maior que o nível oculto, nível coletivo está maior que o nível solo. Não dá mais. Você está inventando batalha em todos os níveis, de todos os tamanhos e todas as formas. Parece que a coisa agora misturou de uma tal maneira que você está conversando com o indivíduo, você não consegue nem perceber o nível de endemoniamento dele, porque ele está tão racional, a lógica que ele está apresentando ela é tão muitas vezes convincente que você não consegue compreender, né? Eu tenho visto alguns depoimentos em redes sociais de algumas pessoas e elas manifestam uma forma de pensamento, de ideia, que ela convence assim de uma habilidade que deixa todo mundo assim, inclusive mestres, né, professores, estarrecidos. Por quê? Porque hoje nós estamos num final de todas as coisas. Então é aquela estratégia ou é aquela tacada que o inimigo está dando para valer. Então todos os portais espirituais foram abertos, todas as portas espirituais, os portais que fazem a transição do mundo físico para o mundo espiritual foram escancarados e agora a ação é preparatória mesmo, definitiva, para a manifestação do anticristo, para a manifestação daquilo que nós sabemos que vai acontecer num período que vai marcar o arrebatamento da igreja. Então, isto é muito claro nas Escrituras e muito claro para nós. Não há mais como você fazer elencar qual que está. Porque antigamente a gente fala assim, olha, o nível solo está mais intenso, o nível espiritual em alguns lugares está mais intenso, outros não. Irmãos, o mundo inteiro está debaixo de uma opressão espiritual e de uma grande guerra, onde a intenção realmente do diabo é deixar estabelecido, deixar tudo pronto, tudo preparado, é o que ele está fazendo junto com os seus anjos, não é? Nesse contexto, eu quero compartilhar algumas coisas com vocês que eu tenho percebido nesses dias, que vai trazer muito sentido ao que eu estou falando aqui. A primeira delas é que a possessão maligna, ela tem agora alguns novos componentes nela. Então fique atento a esses componentes de uma possessão maligna. Por conta dessa mistura de nível solo, de nível oculto e de nível estratégico, as possessões demoníacas que nós estamos acostumados com muitas, geralmente ser muito contorcionismo, barulho, gritaria de demônios nas pessoas, elas estão tomando um outro aspecto.
e a gente precisa ficar atento. O primeiro deles, fenômenos psíquicos. Não é? Nós precisamos, dentro desse tempo, discernir esses fenômenos psíquicos. E o que seria isso? Muita gente com perturbação mental, muita gente com perturbação de um nível altíssimo na sua mente, né? E isso está gerando nas pessoas síndromes de pânicos de uma maneira assim intensa, né? Nós estamos vendo mães matando filhos, pais matando filhos, nós estamos vendo assassinatos, violências, nós estamos vendo suicídios de uma forma alarmante, exagerada, porque os fenômenos psíquicos estão mais fortes, estão mais com mais poder destrutivo. Os remédios não estão dando... os remédios não estão dando conta. A igreja está diante de uma guerra. O suicídio entrou dentro da igreja de uma forma avassaladora. Os níveis de suicídio dentro da liderança são altíssimos. A mente dos pastores, dos líderes, estão sendo tomadas. Então, este é um nível de batalha, de possessão, né? De endemoniamento, que muitas vezes a gente não quer admitir, que tem toda regra há exceção, toda regra há o seu fato. Cada caso tem que ser analisado. Eu não estou generalizando, guarde isso. Em hipótese alguma, eu estou dizendo que todos os casos de perturbação, ou de ataque mental, ou de angústia, ou de pânico são demônios. Mas que nós estamos vivendo uma era demoníaca, uma era de endemoniamento sem precedentes na mente, isso vocês vão concordar comigo que nós estamos vivendo. E que a gente precisa vigiar nós, acerca de como nós estamos lidando com as mazelas, as dificuldades, os problemas e as coisas que estão vindo na nossa vida. Como você está lidando com o aperto financeiro, como você está lidando com os seus filhos, como que você está lidando com a rebeldia, como que você está lidando com casos de problemas de relacionamento conjugal, como que você está lidando com situações de necessidade, né, do caos que nós estamos vendo na nossa sociedade, como você está lidando com tudo isso. Então, fique atento. Segundo, né, ponto, as enfermidades. Há muita enfermidade produzida por uma alimentação errada, por descuidos, por questão genética, por questão da deterioração do corpo mesmo, da presença de vírus, bactérias, protozoários. Há uma condição normal nossa de estar sujeito a isto, mas há enfermidades que elas são diretamente causadas por demônios, não é? E essas enfermidades precisam ser discernidas no reino do Espírito. O que o diabo está tentando me jogar, não é? Então, vigia numa dor no teu peito, vigia numa dor de cabeça descomunal, estranha, vigia. Não pense você que o inimigo não é habilidoso, porque ele é, e ele vai conseguir, se ele tiver uma porta de oportunidade, se ele tiver uma brecha, ele vai conseguir colocar em você, na igreja, na nossa vida, enfermidades para nos paralisar. Há coisas que virão para nós que são naturalmente, eu repito, mas há coisas que certamente tem um dedo de Satanás e nós não vamos aceitar isso. E eu declaro, você que está nesse seminário, recebendo a palavra, recebendo o conhecimento, eu profetizo sobre a tua vida agora, em nome de Jesus, que a cura do Senhor está entrando na sua vida. Amém. Glória a Deus. Nós vamos tomar cuidado nesse tempo, queridos, porque o endemoniamento a possessão maligna está num nível tão grande que muitas pessoas estão conseguindo entrar na nossa mente, né? Na mente das pessoas, elas estão conseguindo entrar na mente das pessoas, né? Vamos
só mudar aqui, na nossa não, na sua não, na minha não, em nome de Jesus, mas elas estão conseguindo entrar na mente das pessoas. Pessoas endemoniadas estão entrando na mente com ideologias, né? Com conceitos, né? Com filosofias, com monismo, com dualismo e com conceitos filosóficos, não é? Tanto do passado quanto do próprio presente, embutidos em toda uma destruição, né, mental, uma confusão mental. E nós precisamos, né, nos ficar atentos a isso. Eu estou vendo, vou dar um exemplo para vocês, eu estou vendo crentes acreditar em equilíbrio de forças. Eu fiquei assustado, estarrecido com uma pessoa que falou assim, que ela não sabe mais dizer quem é que está vencendo, se é o bem ou se é o mal. Eu falei, meu Jesus, como é? Eu falei, mas como que você chegou a esse conceito, minha irmã? Como é que você chegou a essa maneira de pensar? Assim, é simples, a crença entre o bem e o mal, ela sempre existiu, não é natural isso, o apóstolo. Não é, se a gente for pensar que o bem só vai sobressair sobre o mal, nós então estamos meio que vendidos a uma ideia, né, a um mecanismo de ensinamento utópico. E, meu Jesus, não pode ser. Então, atenção, preste atenção, muita atenção nessa questão, tá? As crenças errôneas. 1 Timóteo 4:1, eu vou deixar para você, não é? Esse texto que o apóstolo Paulo alerta sobre os espíritos enganadores, as doutrinas de demônios, né? Que vão entrar no nosso meio, irmãos, que vão permear na nossa vida, tá? Atenção às agitações interiores, né? O que está te agitando? É o Espírito de Deus te levando a tomar posicionamentos de jejum, de oração, de santidade, de mudança de caráter, de mudança de palavra, ou é uma agitação para fazer com que você, sabe, acenda aquele cigarrinho, não sei se você é o teu caso, misericórdia, mas, sabe, mexa com você na questão daquela, sabe aquela época que você vivia lá naquele mundo, de repente começa uma agitação interior te provocando a você ceder a essas coisas. Meu irmão, fica atento a isso, né? Uma outra manifestação maligna de endemoniamento, de possessão maligna, que nós precisamos atender, as atitudes e atos antissociais, cada vez mais aumentando. O que é isso? É uma geração, queridos, perversa, uma geração que não dá mais valor a valores éticos e morais, esculachada, debochada, né? Murmuradora, né? Caluniadora, aqui ó, apontando o dedo. Você sabia que a palavra diabo, né, vem lá do latim, depois lá do grego, depois passou para o latim como diabolos, e que quer dizer aquele que acusa, acusador. Quando a gente aponta dedo para as pessoas, acusando alguém sem ter base e mesmo sem motivo algum, não é? Nós estamos sendo usados pelo diabo para acusar, não é? Então é muito comum uma pessoa estar na discussão com a outra e de repente ela olha e vai dizer, mas e você que está querendo ser santo e lá no passado você que fez isso e faz assim ó, com o dedo? Diabo, né? Um acusador. Então, quantas pessoas estão com atitudes dessa forma? Irmãos, vocês percebem que cada vez mais a Cracolândia cresce, ninguém consegue derrubar, ninguém consegue destruir? Claro, poder de Jesus com certeza, mas vocês percebem que é um espírito que se alimenta, né, dessa tragédia social, eu não digo nem mais que é miséria, é além da miséria, é uma coisa surreal. A gente vê aquilo ali, aquelas pessoas completamente uns lixos humanos, né? Uns vermes humanos que estão ali morrendo aos pouquinhos, uma coisa assustadora. Então, isso aí está aumentando, amém? E aí nós precisamos, então, nos precaver dessas coisas e compreender que agora a atuação do inimigo, seja com vozes, né? Uma última
ponto que eu quero deixar aqui é que muita gente ouvindo muitas vozes, né? Muita gente ouvindo, sendo influenciado. O poder da influência para o mal está num nível elevadíssimo, né? A gente vou usar aqui um termo em inglês aqui, nível hard, está num nível assustador, né? É impensável, né? A gente olhar e ver pessoas defendendo um determinado certo figura política aí. É impensável, não dá para acreditar, irmãos, que tem gente que consegue ter determinada figura como herói. E são vozes malignas, é influência espiritual, é um encantamento, é a mente embotada, fechada, os olhos espirituais fechados. Não é? E atenção, não pense que quando eu digo essa figura, uma grande parcela da população dividida em esquerda, em direita, em eu sou desse, eu sou daquele, e não, esse aqui não faz. Uma grande parcela. Né? Quando você vê o termo robôs, né? Você fica assim pensando exatamente nisso. Um poder de influência de um lado e do outro. Um poder de influência também religioso, que eu quero falar daqui a pouco sobre os 9 enganos. E esse poder de influência religiosa está criando influência maligna nas pessoas, as pessoas seguirem um líder, seguirem uma determinada figura religiosa por, né, com afinação, por simplesmente. Nós devemos tomar cuidado na nossa vida com as muitas vozes que estão se aproximando. Você precisa buscar discernimento no Espírito, entendimento, revelação do céu, para não ser enganado e para não ser influenciado, a palavra melhor, para ser o instrumento do inimigo nesse tempo. Nós somos da luz, somos filhos do Deus vivo e nele podemos crer que todas as coisas cooperam. Irmãos, irmãs, atenção, guerra espiritual, batalha espiritual não é tão simples assim. Não é apenas um conceito que vai, de uma aula que vai fazer com que a gente, né, tudo mude. Não, nós estamos vendo um nível de guerra que está acontecendo em todo o mundo por conta de uma doença. E esse nível de guerra também no reino do Espírito, por conta da desobediência, do pecado, da iniquidade, ele tem sido destrutivo e tem marcado gerações. Deus nos levantou para ser sal da terra e luz do mundo. Nós precisamos das armas espirituais, como eu li agora há pouco. O apóstolo Paulo nos disse que nós devemos nos fortalecer no Senhor, na força do seu poder. Nós devemos tomar as armaduras espirituais. Nós devemos expulsar. Eu quero frisar bem esta palavra agora. Você foi chamado para expulsar os demônios, para expulsar Satanás, para expulsar da sua vida, da sua casa, do seu ministério, toda a obra e todo o levante do inimigo. Você foi chamado para mostrar aos demônios quem é Jesus, né? Para deixar ele bem claro para eles, porque eles sabem quem ele é, não é? Mas você foi chamado para dizer assim: Jesus é este que vocês conhecem muito bem na minha vida. É este Deus, é este Senhor, e Ele é que está fazendo a grande obra no meu coração. E não permitir o inimigo, né, usufruir de um direito que Jesus entregou na sua vida. Então, os demônios sabem quem é Jesus. Os demônios conhecem a soberania de Jesus, né, o tamanho do seu reino, né, o que Ele conquistou. Eles sabem disso. Então, por isso que quando nós estamos em Cristo, firmados nele, nós temos um êxito muito grande em batalha espiritual. Estando em Jesus, nós seremos guiados, nós seremos dirigidos, nós seremos municiados de ótima informação, né, que o Espírito Santo nos dará em todo o tempo acerca desta guerra, acerca do que está acontecendo. E nós vamos ter discernimento. Esses dias atrás, eu li uma reportagem e tinha um comentário e eu tinha, assim, todo o direito, né, de fazer um comentário também, aproveitar. O Espírito Santo falou para mim: não,
vai trazer qual edificação isso? Vai te ajudar no que isso? Vai promover o que isso? Então eu comecei a pensar nos resultados que aquilo poderia trazer, e eu orei, quebrei, repreendi, e eu falei assim: Espírito Santo, eu sou morada, a tua morada está em mim, eu sou templo do Senhor. Então concordo, perdão se eu vacilei, obrigado por ter me dirigido, e aí eu evitei. Então, queridos, a gente pode muito bem aprender com algumas lições, porque nós estamos em tempo disso, né? Eu vi uma frase interessante, que eu quero terminar esse segundo ciclo aqui para entrar no terceiro e assim encerrar essa minha introdução hoje. O Espírito Santo e os espíritos imundos almejam fazer morada no corpo humano. Aquele por necessidade nossa, estes por necessidade deles. Então, a diferença é que o Espírito Santo quer habitar em nós, porque nós precisamos. Então ele fala: eu quero e vocês precisam, então vai dar certo. Os demônios querem habitar em nós, por necessidade apenas deles e não nossa. Eles querem usar o homem e a mulher, né? E fazer a morada deles através desse homem e dessa mulher. E aí nós não vamos deixar, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Deus abençoe. O último aspecto, o último ponto que eu quero compartilhar com vocês nesse tempo maravilhoso de aprendizado é acerca dos 9 tipos de enganos que nós estamos vivendo nesses dias, não é? E que nós precisamos nos fortalecer em Deus nessa batalha. Então, quais são esses enganos? Primeiramente, 2 Timóteo 2,15, né, nos fala acerca de que nós devemos estar alicerçados, fortalecidos, né, se apresentar de maneira correta, né, defendendo a palavra de Deus, né, se posicionando na palavra de Deus, defendendo a sã doutrina, posicionando-se diante dela, e o Senhor nos usará. E esses 9 enganos, eles têm sido espalhados o tempo inteiro, e nós precisamos conhecê-los e nos preparar contra eles. O primeiro engano é o engano religioso. Não é? E o que é o engano religioso, queridos? Né? A religião, a religare, aquilo que seria ligar o homem com o divino, com o santo, com aquilo que é, né, Deus, vamos assim imaginar. E o que a gente vê hoje? Uma religião que ao invés de ligar, ela, pelo contrário, ela causa, né, vergonha, ela causa espanto. Então, a gente tem que tomar um cuidado com o engano religioso de determinados apelos emocionais, determinadas posturas de líderes, né? Com vocês eu posso falar, aqui a gente pode falar porque nós somos maduros para ouvir isso, então a gente tem que tomar cuidado com determinados apelos, a gente tem que estar pensando no que podemos ajudar a igreja da qual nós participamos, né? Porque aí fora, irmãos, está um terror, está um desespero, então tem muita gente que está usando, né, do assunto igreja para benefício próprio. Você conhece a sua igreja, você conhece o seu pastor, você conhece a sua história, a história de onde você está inserido. Então é nela que você tem que estar, sabe, investindo, firmado, ajudando, colaborando. E ponto principal de tudo isso é que a igreja da qual você faz parte, ela é uma igreja que tem os princípios da palavra de Deus. Então, quanto a isso, eu acho que isso é a base de todos nós aqui, não é? Quando você está num lugar onde se prega a palavra, onde se ensina a Bíblia, onde se tem ética, moral, né? Onde as coisas são feitas debaixo de uma humildade, sinceridade, irmão, acabou. Entendeu? Agora, não seja arrastado porque uma cantora, porque o cantor está lá naquele outro lugar e ali vai ser. Não seja arrastado por essas coisas, não é? Pelas famosas, com todo respeito, eu faço campanha, mas cuidado com as campanhas por aí, não é? Eu faço campanha na minha igreja, eu faço propósito na minha igreja, eu levo o meu povo. Agora mesmo, falando com vocês, nós estamos numa semana de jejum chamado jejum do revestimento. Mas tudo isso debaixo de um critério, nada de modismo, nada de apelos, nada de força-barra, tudo isso debaixo de um critério bíblico, de uma sanidade mental, espiritual, moral, né? Então tudo isso a gente tem buscado no Senhor. Então esse é o primeiro engano. O segundo engano, o engano doutrinário.
Qual é a diferença do engano religioso para o engano doutrinário? Engano doutrinário é quando as pessoas abandonam o significado simples da palavra de Deus. Né? Quase um pouco igual que eu estou falando no item acima. Né? Então, aquele abandono simples da palavra de Deus. Por exemplo, né? Pessoas dizem assim para você, eu não tenho necessidade de me batizar, porque o ladrão na cruz não foi batizado, por que eu vou me batizar? Né? Queridos, não tem nada a ver uma coisa com outra. Vamos fazer o seguinte, já que o ladrão estava na cruz e não precisou ser batizado, vamos fazer o seguinte, vamos arrumar uma cruz, vamos crucificar o fulano que está dizendo isso, deixar ele pregado lá, né? E aí a gente libera ele do batismo, ok? Se ele fala, de jeito nenhum, então, meu querido, tem água, vai se batizar sim. Então, esse engano doutrinário, né? Essas coisinhas que as pessoas ficam colocando, que Deus não é assim, ou Deus não é isso. Nós estamos vendo hoje artistas, né, confundindo tudo. Então as pessoas querem torcer, trazer para a sua própria vontade a palavra de Deus. E a Bíblia não é uma coisa que eu ouvi uma vez de um certo pregador, eu nunca vou esquecer essa frase, o Evangelho não hospeda a cultura. O Evangelho ou julga ou redime. Então, o Evangelho não é hospedeiro de culturas humanas. Não, ele vai julgar ou vai redimir ou vai salvar. De duas uma, não tem essa, não tem meio termo. Né? Então, o que a gente está fazendo com o Evangelho de Deus? O que nós estamos querendo tentar fazer? Não vai prevalecer. Então, cuidado com esse engano. O engano ético. Esses dias nós estamos vivendo por uma crise ética muito grande. Né? E porque você vê o cara dando glória a Deus, aleluia, e enganando, trapaceando, usando de todo tipo de subterfúgio aí, de esquemas, fazendo esquemas e dando glória a Deus, dizendo que é do Senhor, que é isso, que é aquilo. Então nós estamos num problema muito sério, né? A ética ela está cada vez mais escassa nas pessoas. Engano moral, né? Então aquele sentimento de moralidade, o que tem, né? Deus não vai. Então o cara está cantando, gente, o cara tá ministrando nos púlpitos aí, está traindo a esposa, e está, sabe, com posturas assim vergonhosas. Então, engano moral, aí eu ouso e não quero me estender muito, o engano intelectual, não é? Então, cuidado com isso. Hoje, as faculdades estão formando um contexto nos indivíduos, nas pessoas, de um contexto de pessoas que, assim, a pessoa entra na faculdade crendo em Deus, crendo nas promessas, sabe? Passou 3 meses e ela já está negando tudo. Eu estava conversando com uma jovem que está fazendo curso aí, uma faculdade, e federal, por sinal, e ela mudou, já está começando a ter traços de mudança, já começou a fazer algumas perguntas, porque eu fiquei em dúvida. Então a nossa juventude, se elas não tiverem uma base muito forte, elas vão ser levadas como uma enxurrada. Né? O fanatismo é outro engano também, então cuidado, gente, cuidado com o fanatismo, extremismo, tá? Eu tenho dito aqui na igreja, tenho dito para os meus jovens, tenho dito para as pessoas, né? Extremismo não é bom para lado nenhum. Então não adianta você ser extremista como crente, tá? Porque existe crente extremista, viu? Existe crente que são implacáveis, né? São focados numa determinada ideia, eles não abrem mão. A gente tem que estar aberto para o que o Espírito quer nos ensinar. Então, o que diz Eclesiastes 3 para todos nós? Há tempo para todas as coisas, há tempo para chorar, há tempo para sorrir, há tempo para brincar, há tempo para levar a sério, há tempo para... Então, não seja extremista, né? Use o momento certo, a hora certa para todas as coisas, né? Então, e o outro engano, para a gente já indo para o final aqui, o engano místico, né? Então, cuidado com o óleo ungido, cuidado com a menorá santa, cuidado com a mezuzá, né, protetora, cuidado. A gente tem que tomar cuidado, a gente tem que ter esses elementos como símbolos, né, importantes, que apresentam, traduzem uma linguagem espiritual, mas eles não são a nossa salvação. Né? Então, você está num lugar, cara, de repente Deus dirigiu para ungir com óleo, pega o óleo que tem ali, óleo de cozinha, o Senhor é óleo de cozinha, mas vai ser esse óleo que vai ser agora importante para esse propósito. Não use, né, não seja místico, né? Não é o óleo em si que vai fazer, é o Espírito Santo que vai fazer, é a unção do Senhor que vai fazer na tua vida. O oitavo engano
O engano sexual. Esse nós precisamos de um capítulo à parte para ele. Esse nós precisamos de um estudo sobre ele, né? Aliás, eu aconselho você a adquirir o livro da Ágape Reconciliação, do apóstolo Neus, a restauração sexual. Esse é uma área que esses dias nós precisamos debruçar em cima, trabalhar em cima com a nossa juventude, com os nossos discípulos, porque nós estamos vivendo uma crise enorme nessa área. Então, o engano sexual. E o último, né, o engano espiritual. Então, são 9 enganos. O engano espiritual tem levado muitos crentes a quebrar a disciplina com Deus, né? A sua santidade entrou em xeque, a sua prática de ortodoxia, né, do Novo Testamento. Então, o que é isso? Então, a ceia do Senhor, por exemplo. O camarada toma a ceia todo desconcertado, sabe? Toma a ceia de forma relapsa. E o apóstolo Paulo continua nos alertando pelo Espírito de Deus. A palavra do apóstolo está lá firme e forte. Há muitos entre vós, fracos e doentes, e muitos que dormem, porque estão tomando a ceia de forma relapsa, de forma errônea, né? E esse tipo de engano espiritual tem sido uma confusão com dízimo, confusão com oferta, né? Então, dizimo ou não dizimo, dou ou não dou, faço ou não faço. Então, engano espiritual, culto, igreja na minha casa. Agora, então, nesse tempo, né, tá do jeito que muita gente gosta, me perdoa aí o trocadilho, mas tá do jeito que muita gente gosta, tá em casa, tá, enfim. Então, nós estamos com uma crise muito séria hoje nessa questão espiritual. As pessoas não tem mais força, vigor espiritual, né? Jejum, vigília, irmãos. Eu quero ver quando voltar depois de tudo isso. Quem vai ter força para ir para uma vigília, fazer um tempo de oração, de buscar o Senhor. Então, Mateus 24, capítulo 24, versículo 4, diz assim: acautelai-vos que ninguém vos engane. Então, acautelai-vos que ninguém vos engane. Fique esperto. Amém? Queridos, que Deus possa te abençoar. Que prazer poder ter estado com vocês, dando essa abertura nesse seminário de batalha espiritual. Tenho certeza que muitos serão abençoados com aquilo que nós falamos. Tenho certeza que outros que virão falar também serão usados por Deus de uma forma especial. Sou o apóstolo Davi, presidente da Igreja Apostólica Evangélica Apostólica de Jandira. Sou amigo de vocês, sou amigo dos pastores, do pastor Clever, da diaconisa Silvana, sou amigo, irmão do apóstolo Mizinho, apóstolo Célia, são pessoas especiais, sou parceiraço, amigo aí, dos nossos queridos irmãos. Deus abençoe a Ioná, uma das trabalhadoras nesse projeto. Que Deus abençoe a todos vocês, o profeta Luiz, e toda a igreja Águas Moca. Tenho um grande carinho, estou com muita saudade, esperando voltar aí para a gente poder estar junto. Que Deus os fortaleça de uma forma especial. Senhor, eu abençoo este tempo e eu declaro neste tempo que quem está assistindo receberá conhecimento, unção e revelação que vem de Ti. Te agradeço em nome de Jesus. Amém. Beijo no coração. Tchau, tchau para todos vocês. Glória a Deus, querido. Você que foi tremendamente abençoado neste vídeo, nesta ministração. Gostaria de convidá-lo, se você sentir no teu coração, entregar uma semente de oferta para essa obra tão grandiosa, tão gloriosa que é a Casa do Senhor, que é a Igreja de Jesus Cristo, não por força nem por obrigação, mas é uma semente que você poderá fazer com muita alegria. Você poderá se informar aí com os irmãos, da melhor maneira. Embaixo, se você olhar embaixo do teu vídeo, no teu link, há uma informação de conta corrente, de banco, que você poderá então estar abençoando a obra do Senhor e esse chamado. E nós cremos que Deus devolverá tremendamente na sua vida. Amém? Deus abençoe. Beijo no teu coração. Shalom.